Calor é a energia térmica em trânsito. Os corpos, eles não possuem calor. O que eles possuem é energia térmica e existe a possibilidade de eles transferirem a energia térmica de um para o outro. Para que essa energia seja transferida, o que a gente entende como o resultado da transferência como sendo calor, necessariamente nós temos de ter dois corpos dentro de um sistema que apresentem diferentes temperaturas. Então, nós temos um corpo com temperatura mais elevada e um corpo com temperatura mais baixa. E o calor transferido, então, ocorre sempre na ordem do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa quantidade de energia transferida, que é o calor, pode ser calculada pelo seguinte princípio. Quantidade de calor que um corpo cede somada à quantidade de calor que o outro recebe é igual a zero. Então, o corpo que cede calor, o calor cedido por esse corpo tem um sinal negativo, e o corpo que recebe calor, essa quantidade tem um sinal positivo. Como essas quantidades são iguais, a soma dessas quantidades é igual a zero. E nessa aula nós vamos usar a equação do calor sensível, a famosa Q-macete, Q igual a mc delta T, Q quantidade de calor igual a m de massa, C de calor específico e delta T de variação de temperatura, para resolver problemas de troca de calor. E nós vamos, nessa aula então, resolver problemas de troca de calor. Vem comigo! Universidade Federal de Pernambuco. Uma garrafa térmica contém 0,5 litro de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. O café frio de um copo com volume 0,25 litro a 20 graus Celsius é despejado de volta na garrafa. Se a capacidade calorífica da garrafa for desprezível, qual será a temperatura do café depois da mistura? Então, nesse problema, nós sabemos então que o calor cedido mais o calor recebido deve ser igual a zero essa soma. Observando o enunciado, nós temos café a 80 graus Celsius e nós temos café a 20 graus Celsius. O café que está na temperatura mais elevada perderá calor, enquanto o café que está na temperatura mais baixa recebe calor. Então, nós podemos colocar o seguinte: massa 1, calor específico 1, temperatura final menos temperatura inicial, mais massa 2, calor específico 2, temperatura final, menos temperatura inicial, isso aqui é igual a zero. Essa quantidade, denominada aqui por 1, corresponde ao café que cede calor, ou seja, o café mais quente, onde nós temos aqui um volume de 0,5 litros, mas nós podemos aqui usar de uma magiquinha, fazer um enjambramento, de usar o próprio volume, uma vez que nós temos aqui a soma de duas quantidades igualada a zero, para poder solucionar aqui esse problema. Então, não há necessidade de usar a equação da densidade para se chegar na massa. Então, usando 0,5, o calor específico da água ou do café é muito próximo ao próprio calor específico da água, que corresponde a 1. Mesmo que nós não soubéssemos, essa informação ela não foi dada. E esse calor específico, na realidade, ele pode ser até simplificado, porque ele é o mesmo. A temperatura final nós pretendemos saber, e a temperatura inicial é 80 graus Celsius. A segunda porção de café é de 0,25, com o mesmo calor específico, e a temperatura final é a incógnita e a inicial é 20. Isso aqui é igual a zero. Então, nós temos 0,5 TF, 0,5 que multiplica 80 é menos 40, mais 0,25 TF,
e 0,25 que multiplica 20, isso dá 5. Somando, nós temos 0,75 TF menos 45, e a temperatura final está na razão de 45 por 0,75, e a temperatura final, então, vale 60 graus Celsius. Retornando o café frio à garrafa térmica, a temperatura, então, de equilíbrio térmico irá se estabelecer em 60 graus Celsius. Observe que a alternativa correta aqui é a letra E. Nossa segunda questão é da FUVEST adaptada. Misturam-se 200 gramas de água a 0 graus Celsius com 250 gramas de um determinado líquido a 40 graus Celsius, obtendo-se o equilíbrio a 20 graus Celsius. Qual o calor específico do líquido? Dado o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Desprezam-se as trocas de calor com outros sistemas. Da mesma forma que o exercício anterior, nós temos, então, duas substâncias, onde elas apresentam temperaturas diferentes, e uma cede calor, a que tem temperatura mais alta, e a outra, então, de temperatura mais baixa, recebe calor. Nesse caso, então, nós vamos aplicar o princípio fundamental, que cede somado a que recebe é igual a zero. E nós temos aqui M1 para quem cede, calor específico de 1, temperatura final menos temperatura inicial, mais a segunda substância, M2, calor específico, C2, também temperatura final menos temperatura inicial, igual a zero. Observando o enunciado, vemos que a substância mais quente é o líquido, que está a 40 graus Celsius, e cuja massa é 250 gramas. Então, 250. O calor específico é o que nós devemos determinar nesse problema. A temperatura final é de 20 graus Celsius, menos a temperatura inicial desse líquido, que é 40. A substância de menor temperatura é a água, onde nós temos 200 gramas de água de calor específico 1, e que alcança a temperatura final de 20 graus Celsius, inicialmente estava a zero. Tudo isso igual a zero. Nós temos aqui 250, que multiplica o calor específico, e menos 20. Isso nos dá menos 5.000, que multiplica C1, mais 200, que multiplica 20, e nós temos 4.000 igual a zero. Passando 4.000 para o outro lado da igualdade e fazendo a troca de sinais, ficamos com 5.000, que multiplica C1, igual a 4.000. Aqui, observe que nós podemos simplificar 3 zeros em cada lado. E o calor específico, então, seria 4. E o 5 passa dividindo, ficando para o líquido um calor específico de 0,8 calorias por grama graus Celsius. Então, dando destaque aqui à nossa resposta, e observe nas alternativas que a resposta correta está na letra C. E esse foi mais um exercício resolvido aqui no Fiskebox. E aí, já deu seu like para nós? Pô, ainda não? Dá o seu like, ajuda o canal a crescer. Também pode compartilhar essa aula. Se tiver dúvida, escreve nos comentários. Ah, não está inscrito? Se inscreve então. Foi muito bom estar com você aqui. Até a próxima!